Meu nome é Léo, e eu vou contar para vocês como a minha família quase virou estátua de gelo dentro da nossa própria casa. Tudo aconteceu lá em Vitefield, uma cidadezinha no meio do nada no Maine, onde o inverno não é uma estação, é uma sentença. A gente tinha se mudado para aquela casa velha, mas bonita, porque o preço foi uma pechincha. O corretor, um sujeito sorridente demais para ser honesto, falou que era um charme rústico. O que ele não falou foi que o rústico vinha com memórias congeladas nas paredes. A primeira noite realmente fria foi em janeiro. O termômetro lá fora marcava menos 10 graus Celsius, mas dentro a gente tinha aquecedor, lareira, tudo funcionando. Foi quando o Ita, meu filho mais novo, de 7 anos, me perguntou de onde tinha vindo aquele homem que ficava parado no corredor de noite. O coração deu um salto. Que homem, filho? Ele encolheu os ombros, sem medo, só curioso. Aquele homem todo escuro. Ele fica só respirando, e a respiração dele é igual fumaça, sabe? Minha esposa, Clara, e eu nos olhamos. Coisa de criança com imaginação fértil, a gente pensou. Tentamos ignorar. Mas aí os sons começaram. Não eram rangidos. Eram passos. Passos lentos, pesados, como se alguém andasse com botas molhadas em um piso de madeira. Só que os pisos eram todos de carpete grosso. O som vinha sempre dos cômodos vazios, do quarto de hóspedes, do porão, do fim do corredor do segundo andar. A gente ia checar, o coração batendo na boca do estômago, e não tinha nada. Só um cheiro estranho no ar, um cheiro doce e azedo ao mesmo tempo, de terra molhada e mofo antigo, que sumia depois de alguns segundos. A temperatura foi a pior parte. Era uma queda localizada, maldita. Você podia estar na cozinha, tranquilo, e dar 2 passos em direção à sala de jantar, era como atravessar uma cortina invisível de ar antártico. Um golpe de ar gelado que te cortava a respiração e fazia seus dentes baterem. A gente começou a medir com um termômetro digital. Na sala, 21 graus Celsius. No centro do corredor, a 3 metros de distância, menos 1 grau Celsius. Era fisicamente impossível. Chamamos um técnico, um cara durão que chegou de caminhonete. Ele verificou o isolamento, os dutos, a caldeira. Tudo perfeito. Quando medimos a temperatura normal na frente dele, o sangue drenou do rosto do homem. Ele recolheu as ferramentas num tempo recorde, nem quis cobrar a visita. Desculpa, senhor, ele falou, evitando meu olho. Algumas coisas não são problema de encanamento. Recomendo, orações. E foi embora. A paranoia se instalou. A gente começava a ver vultos pelo canto do olho. Não sombras, mas um escuro mais denso, uma mancha de ausência de luz que se movia rápido, sempre sumindo quando você virava a cabeça. E o frio começou a perseguir a gente. Era como se a presença estivesse testando, se aproximando. Eu sentava no sofá e, de repente, uma corrente gelada envolvia meus tornozelos, subia pelas pernas. Clara acordava gritando no meio da noite dizendo que alguém tinha soprado no ouvido dela, um sopro tão gelado que doía. A gota d'água foi com o Ita. Uma noite, ele veio para nossa cama, tremendo, os lábios azulados. O homem do frio está no meu quarto, papai. Ele está em pé no meu guarda-roupa. Fui lá, com uma raiva que só o medo absoluto consegue gerar. O quarto estava normal. A temperatura estava normal. Mas quando abri o guarda-roupa, uma avalanche de ar congelante saiu de dentro, como se eu tivesse aberto um freezer industrial. E as roupas dele, no fundo, estavam rígidas, cobertas por uma geada fina e perfeita. Foi quando notei, na porta do guarda-roupa, do lado de dentro, uma marca. Não era mofo. Era o contorno de uma mão, como se alguém tivesse se apoiado ali, mas feito de gelo condensado e uma fuligem preta e grudenta. No dia seguinte, decidi investigar o porão. A casa era antiga, talvez houvesse algum registro, alguma pista. O porão era um túmulo de concreto, iluminado por uma única lâmpada fraca. O ar era pesado e cheirava a podridão úmida. Revirando caixas velhas do antigo dono, encontrei um diário, embaixo de um monte de trapos. As páginas estavam amarelas e frágeis. A caligrafia era nervosa, trêmula. As anotações falavam da casa, do inverno de 1978. O homem, um tal de Jeremias, escrevia sobre o hóspede de inverno. Dizia que nos anos mais frios, algo era atraído para as casas, algo que se alimentava do calor dos vivos. Que ele vinha com o frio externo, mas fazia o frio interno. Que ele se materializava através do gelo e da sombra. As últimas entradas eram apenas rabiscos, quase ilegíveis,
Ele não sai mais do corredor e está respirando comigo. Está aprendendo a ser de novo. Fechar aquele diário foi como selar minha própria sentença. Subi as escadas do porão com as pernas bambas. Quando cheguei à cozinha, Clara estava parada em frente à janela sobre a pia, imóvel. Amor? Chamei. Ela não se virou. Me aproximei e vi o reflexo dela no vidro escuro. Seus olhos estavam arregalados, cheios de puro terror. E atrás do reflexo dela, não estava a cozinha vazia. No vidro, refletido com perfeição nítida, havia uma figura alta e escura, em pé a centímetros das costas dela, a cabeça inclinada para o lado, como se estivesse cheirando seu cabelo. Na vida real, quando eu virei para olhar, não havia absolutamente nada ali. Mas no vidro, a imagem permanecia. A figura se moveu, e uma névoa branca saiu da área onde seria sua boca, embaçando o reflexo da minha esposa. Foi nesse momento que o Ita, lá da sala, gritou. Um grito agudo, cortante, de dor ou susto, não dava para distinguir. Clara e eu corremos como loucos. A sala estava normal, mas o menino estava encolhido atrás do sofá, apontando para a lareira. As chamas, antes vivas e quentes, estavam congeladas. Sim, vocês me ouviram direito. As labaredas estavam paradas, como em uma fotografia, mas feitas de gelo azulado e translúcido, emitindo uma luz fantasmagórica que não iluminava nada. E no centro daquela escultura grotesca de fogo gelado, havia um vazio, uma forma humana contorcida dentro do gelo. E então, o gelo começou a rachar. O som do gelo rachando foi como ossos sendo quebrados em câmera lenta. Cada estalo fino e agudo ecoava na sala silenciosa, ampliado de uma forma que doía nos ouvidos. A escultura de fogo congelado não derretia. Ela se fragmentava de dentro para fora, como se algo estivesse empurrando, tentando nascer daquele casulo gélido. A forma humana contorcida no centro parecia se mover, uma ilusão de ótica provocada pelas fissuras que se propagavam. Saia daí, Ita. Agora, gritei, mas minha voz saiu rouca e fraca, consumida pelo ar gélido que agora dominava o cômodo inteiro. A sala, que minutos antes estava aconchegante, estava agora com uma temperatura de freezer industrial. A névoa da nossa respiração se transformou em uma nuvem espessa, atrapalhando a visão. Clara se moveu primeiro, arrancando o nosso filho de trás do sofá com uma força desesperada de mãe. Ele estava leve, quase inerte de tanto tremer. Corremos para o hall de entrada, mas a porta principal, aquela porta de madeira maciça que eu mesmo tinha reinstalado, estava coberta por uma camada espessa e rugosa de gelo. Não era geada. Era gelo sólido, com pelo menos 15 centímetros de espessura, selando a saída como a porta de um cofre. Eu bati nela com os punhos, depois com o ombro, uma dor surda irradiando pelo meu corpo. A madeira rangia por baixo do gelo, mas não cedia. Era como bater em uma parede de concreto. O porão, Clara gritou, lembrando da porta externa do porão, aquela pequena entrada em ângulo na lateral da casa. Era nossa única esperança. Mas para chegar lá, tínhamos que passar pela cozinha e descer aquelas escadas malditas novamente. O corredor para a cozinha estava escuro. A energia não tinha caído, mas as luzes pareciam sufocadas, emitindo um brilho âmbar e fraco. E o frio aqui era diferente. Era um frio úmido, penetrante, que grudava na pele como um lençol molhado. A cada passo, nossos sapatos faziam um ruído estranho, um crunch baixo. Olhei para baixo. O carpete estava coberto por uma fina camada de geada branca. E nessa geada, impressas com clareza chocante, havia pegadas. Não eram nossas. Eram pegadas grandes, descalças, com os dedos longos e arqueados de forma não humana. Elas vinham da sala, passavam por nós no corredor e seguiam em direção à cozinha. As pegadas mais recentes, no entanto, não levavam a lugar nenhum. Simplesmente paravam no meio do corredor, como se o dono delas tivesse evaporado ou subido para o teto. Instintivamente, olhei para cima. O teto de gesso estava escuro, manchado de umidade que eu nunca tinha notado antes. A mancha tinha uma forma alongada e indistinta, como a silhueta de um corpo deitado de bruços, mas grudado no alto. E no centro, onde seria a cabeça, duas depressões mais escuras, como olhos, pareciam observar nossa passagem apressada. Não olha, só corre, sussurrei para mim mesmo, empurrando Clara e Ita na frente de mim. O ar na cozinha era pior. O cheiro doce azedo de terra podre e mofo antigo era tão forte que dava ânsia de vômito. A janela sobre a pia, onde Clara tinha visto o reflexo, estava completamente embaçada por dentro. E alguém, ou algo, tinha escrito uma palavra no vapor,
com um dedo. FICA. A letra estava torta, escorrendo como lágrimas de condensação. A porta do porão, no canto da cozinha, estava entreaberta. Nós a tínhamos fechado com força quando subimos. Agora, ela balançava levemente, como se alguém tivesse acabado de passar por ela. De dentro do vão escuro, subia uma respiração. Não era o vento. Era ritmada, profunda, ofegante. Uma respiração de algo cansado, ou algo com os pulmões cheios de líquido. Ita enterrou o rosto na perna da mãe, chorando baixinho. Clara me olhou, seus olhos eram 2 poços de terror resignado. Não temos escolha, Léo, ela disse, a voz um fio. Ela tinha razão. Era aquela escuridão ou o gelo que estava se formando atrás de nós, na sala, crescendo e se aproximando com um sussurro de cristais se formando. Descemos as escadas de madeira apodrecida, cada degrau rangendo como um grito de protesto. A única luz era a fraca lâmpada incandescente, que agora piscava de forma irregular, mergulhando a gente em breves instantes de escuridão total. Na penumbra intermitente, eu via coisas. Pilhas de caixas que pareciam se reorganizar entre um piscar de luz e outro. O contorno do diário de Jeremia, agora aberto no chão de terra, páginas viradas pelo vento que não existia. A respiração vinda do fundo do porão parou. O silêncio que se seguiu foi 100 vezes pior. Era um silêncio pesado, expectante, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Nós chegamos no chão de terra batida. A porta externa, uma pesada folha de metal, estava a uns 10 metros de distância, no fundo do porão, atrás da fornalha antiga e inútil. Foi então que ouvi o primeiro ping. Um som claro, metálico, de água caindo. Olhei para cima, para o encanamento. Outro ping. E outro. Não vinha dos canos. Vinha da escuridão atrás da fornalha. Avancei um passo, empurrando minha família atrás de mim, e estiquei o braço para sentir o interruptor de uma lâmpada de trabalho que ficava na parede. Minha mão tocou não no interruptor de plástico, mas em algo frio, úmido e fibroso. Puxei-a de volta com um solavanco. A luz piscou, por um segundo estável, iluminou o canto. Estava pendurado no interruptor, como um casaco macabro, um tufo de cabelos longos, escuros e embaraçados, misturados com uma substância negra e grudenta que pingava no chão. O cheiro de podridão era insuportável. E logo abaixo, no chão de terra, onde as gotas caíam, não se formavam poças. A terra absorvia o líquido negro, e no lugar, brotava uma florzinha minúscula e pálida de geada. A geada se espalhou rápido, serpenteando pelo chão em direção aos nossos pés, formando padrões intricados e sinistros que lembravam veias, ou ramos de árvores nuas no inverno. A porta, Clary gemeu. Corremos, agora ignorando o medo paralisante, pisando na geada que estalava sob nossos pés. A porta de metal estava gelada ao toque, a maçaneta grudando na minha pele. Girei. Estava trancada por dentro com um ferrolho simples. Um alívio doído inundou meu peito. Puxei o ferrolho. Ele se moveu com um rangido metálico. E então, uma mão feita de sombra e gelo semi-transparente, com dedos longos demais, se materializou na minha frente, vinda da escuridão ao lado da porta, e encostou suavemente no meu pulso. A sensação não foi de frio. Foi de nada. Um vazio absoluto, uma ausência de sensação, de calor, de vida. Meu pulso simplesmente dormiu. A força sumiu do meu braço. A mão fantasma não me segurou, não me machucou. Apenas tocou. Mas foi o suficiente. Eu soltei a maçaneta, recuando. A porta permaneceu fechada. A figura emergiu lentamente da penumbra. Não era sólida. Era como uma coluna de fumaça negra e névoa gelada, com densidade variável. Dentro da fumaça, vislumbrava-se a sugestão de um rosto afundado, de olhos vazios que eram buracos para uma escuridão ainda mais profunda. Ela não se moveu em nossa direção. Apenas ficou parada entre nós e a porta, e a respiração, aquela respiração úmida e ofegante, recomeçou, ecoando de dentro dela. Ela estava nos encurralando. E o frio ao nosso redor começou a aumentar de forma palpável, apertando como um punho gigante. O ar ficou tão gelado que doía para respirar. Olhei para Clara e Ita, seus rostos pálidos, seus lábios ficando azuis. Estávamos ficando com hipotermia dentro do nosso próprio porão. A entidade, o hóspede de inverno, tiltou a cabeça novamente, aquele movimento curioso e não humano. E então, ela abriu o que seria sua boca. Não saiu um som. Saiu frio. Uma onda concentrada de ar glacial que nos atingiu em cheio. Minhas lágrimas congelaram nos cantos dos meus olhos.
Eu sabia, com uma certeza absoluta e aterrorizante, que se aquele sopro nos atingisse novamente, nosso sangue pararia de fluir. E foi nesse momento, no ápice do desespero, que me lembrei das últimas palavras rabiscadas no diário de Jeremias, as que eu não tinha conseguido entender direito antes. Elas não eram um aviso. Eram uma constatação. Ele não sai mais do corredor. Está respirando comigo. Está aprendendo a ser de novo. Ela não estava tentando nos expulsar. Ela estava tentando nos substituir. Roubar nosso calor, nosso fôlego, nossa forma. Para aprender a ser sólida de novo. E ali, naquela escuridão gelada, com minha família à beira de virar estátua, percebi que teríamos que fazer um pacto com o frio, ou nos tornaríamos parte dele para sempre. Me chamo Ben, e dirijo um Kenworth pesado faz mais tempo do que tenho orgulho de admitir. Minha vida eram as Interstate do meio oeste, principalmente as rotas que cortam Montana e as Dakotas. Frio, solidão e quilômetros infinitos de asfalto. Até aquele inverno. Até a Vitiot Road. A lenda era antiga, um papo de bar entre caminhoneiros mais velhos, sempre contada entre um gole de café e outro. Falavam de uma estrada fantasma que só aparecia durante as nevascas mais brutais, aquelas que apagavam o mundo e deixavam você cego dentro da cabine. Diziam que ela se bifurcava de uma estrada real, geralmente uma rota secundária isolada, e levava você para um lugar onde o tempo escorria diferente. Alguns diziam que voltavam horas depois, com o tanque cheio e o relógio atrasado, sem memória do que aconteceu. Outros nunca voltavam. A gente ouvia e dava risada, claro. Coisa de velho assustado com o gelo. Tudo mudou naquela noite de dezembro de 1999. Eu e meu parceiro de longa data, Mike, estávamos levando uma carga de equipamentos agrícolas de Billings, Montana, até Minot, Dakota do Norte. A previsão era de neve, mas nada que nossos caminhões, apelidados de Mamute e Valkyria, não dessem conta. A neve começou leve, mas em menos de uma hora virou um muro branco. A visibilidade caiu para zero. A estrada, a Interstate 94, simplesmente desapareceu. Era só um túnel branco e açoitado pelo vento. Parei no acostamento, a comunicação por rádio já era só estática. Liguei para o Mike, no caminhão atrás de mim. E aí, irmão, vamos encostar e esperar passar. Isso aqui tá brabo. A voz dele veio cortada, cheia de interferência. Bem, tem uma saída aqui. Sinalização nova. Rota 113. Diz que é um atalho, desvia da pior parte. Tá vendo? Meu sangue esfriou. Não havia rota 113 naquele trecho. Eu conhecia aquele pedaço de estrada como a palma da minha mão. Mike, não sai da 94, você me ouve? É furada. Fica parado aí. Mas a estática engoliu minha voz. Pela janela espelhada pela neve, vi os faróis amarelos do caminhão dele se moverem, devagar, e virarem para a direita, saindo do meu campo de visão. Ele tinha entrado no atalho. Um misto de raiva e pânico me tomou. Não podia deixar meu amigo ir sozinho naquela loucura. Com o coração batendo no peito, engatei a primeira, e guiando-me mais por instinto do que por visão, fui até o ponto onde os faróis dele tinham sumido. E lá estava. Como um fantasma materializado na cortina de neve, uma placa verde, nova demais, que não deveria existir. Rota 113, atalho para Minot. A seta apontava para uma estrada de pista única que se abria entre os pinheiros pesados de neve. Não havia pegadas de pneus, nenhum sinal de que alguém tinha passado antes, só a neve caindo e cobrindo tudo num silêncio mortal. Entre deixar Mike sozinho naquela loucura ou encarar o pesadelo, a escolha era óbvia. Respirei fundo, sentindo o cheiro de óleo diesel e café velho da cabine, e virei na rota 113. O mundo mudou instantaneamente. O som do vento, que era um uivo constante, diminuiu para um sussurro. A neve caía mais devagar, em flocos grandes e pesados, quase em câmera lenta. Os pinheiros ao lado da estrada pareciam estranhamente simétricos, como se plantados em fila perfeita, e suas sombras se alongavam de um jeito errado, considerando que não havia fonte de luz visível. O ar dentro da cabine ficou parado, opressivo. O rádio estava morto, nem estática. Só um silêncio profundo e gélido. Dirigi por, não sei. O tempo perdeu o sentido. O painel do caminhão piscou, o relógio digital resetou para 0 hora e travou. A estrada nunca terminava. Era sempre a mesma curva suave, os mesmos pinheiros, a mesma neve caindo. Uma claustrofobia do tamanho de um estado inteiro começou a me apertar. Onde diabos o Mike estava? Foi então que vi a primeira silhueta. À beira da estrada,
Meio encoberta pela neve que caía, havia uma figura. Parada. De costas para a estrada, encarando a floresta. Era alta, vestia o que parecia ser um casaco pesado, capuz. Meu instinto de socorrista, aquele que todo caminhoneiro tem, falou mais alto. Talvez fosse algum motorista perdido, como nós. Reduzi a marcha e parei a uns 20 metros, baixando o vidro. O ar que entrou era tão frio que queimou meus pulmões. Oi, você tá bem? Precisa de ajuda? Gritei. A figura não se moveu. Nem um músculo. Amigo, a estrada é perigosa, entre no caminhão. Tentei de novo, a voz ecoando estranhamente no vácuo silencioso. Foi quando notei os pés. A pessoa estava descalça. Pés nus, pálidos como a neve, enterrados na camada de gelo à beira do asfalto. E a neve não acumulava em cima dela. Os flocos desviavam, como se houvesse um campo de força invisível sobre os ombros e a cabeça da figura. Um calafrio, diferente de qualquer frio que o inverno já tivesse me dado, subiu pela minha espinha. Pisei no acelerador, o caminhão rugiu e passou pela figura. No retrovisor lateral, vi, com um detalhe nítido que me deu arrepios, a cabeça da figura girar lentamente, muito lentamente, para me seguir com o olhar. Ainda não dava para ver o rosto, só a escuridão profunda dentro do capuz. E então, ela levantou um braço, não um cumprimento, mas um gesto lento e deliberado, apontando para frente, ao longo da estrada. Ela estava me indicando o caminho. Eu estava tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. A estrada começou a subir uma ladeira longa. No topo, finalmente, vi os faróis traseiros do caminhão do Mike, parado no meio da pista, com as luzes de emergência piscando em um ritmo lento e cansado. Um alívio imenso, ainda que sujo de medo, me inundou. Parei atrás dele, desci do caminhão correndo, a neve afundando até os meus joelhos. O frio era absoluto. Mike, gritei, batendo na porta do passageiro. A cabine estava escura por dentro. Subi no estribo e espreitei pelo vidro embaçado. Mike estava na sua cadeira do motorista, imóvel, de cabeça baixa. O rádio CB estava ligado, e dele saía um sussurro baixo e constante, uma voz distorcida que parecia falar em loop: "Vem me buscar, tá tão frio, não consigo sair." "Mike, caralho, abre a porta." Berrei, tentando a maçaneta. Travada por dentro. Bati com força no vidro. Foi então que a cabeça dele se ergueu. Meu amigo estava irreconhecível. Seu rosto estava pálido como giz, os lábios roxos. Mas eram os olhos que me paralisaram. Eles estavam totalmente brancos, sem íris, sem pupila, cobertos por uma fina película de gelo. E ele estava sorrindo. Um sorriso largo, forçado, que não chegava perto daqueles olhos cegos. "Bem?" A voz dele saiu plana, sem emoção, saindo daquele sorriso congelado. "Que bom que você veio. Ela disse que você viria." "Quem disse, Mike? O que aconteceu contigo?" Minha voz era um fio de tensão. "Tá tudo bem, bem. Tá tudo bem agora. A gente não precisa mais se preocupar com a neve. A gente só precisa parar." E então, ele olhou para o banco do passageiro, como se alguém estivesse sentado ali. "Ela quer te dar uma carona também." Meu olhar seguiu o dele para o banco vazio. E no estofamento preto, claramente visível, havia a marca de alguém sentado. Mas não era uma marca de umidade ou sujeira. Era uma depressão no tecido cercada por geada. A forma de uma pessoa, e ao redor, onde os braços teriam ficado, o tecido estava queimado pelo frio, ressecado e rachado. Não havia ninguém ali. Mas havia algo. Mike então virou a chave, e o motor do caminhão dele roncou vida. Os faróis se acenderam, iluminando a estrada à frente. E foi quando eu vi. Ao longo da estrada, a cada 50 metros mais ou menos, paradas na neve à direita e à esquerda, havia outras figuras. Todas imóveis, todas de costas, algumas com roupas modernas, outras com trajes antigos, de décadas passadas. Todas descalças. Todas evitando a neve em cima delas. Era um corredor de estátuas humanas congeladas, uma galeria de desaparecidos da Rota 113. O caminhão do Mike começou a se mover, devagar, engrenando a primeira marcha. Ele ia continuar pela estrada. E aquele sorriso vazio e os olhos brancos me diziam que meu amigo já estava perdido. Mas eu não podia deixá-lo. A fúria superou o medo. Voltei correndo para o meu caminhão, o Mamute, e dei a partida. "Se você quer brincar de perseguição no inferno gelado, seu filho da puta", gritei para o vazio, "vamos brincar." Pisei fundo, e o caminhão pesado arrancou na neve,
seguindo os faróis que sumiam na cortina branca à minha frente. Eu não sabia para onde a estrada ia, não sabia o que tinha roubado meu amigo. Só sabia que, naquela noite, ou eu trazia Mike de volta para o nosso mundo, ou a Rota 113 ganharia mais 2 estátuas para sua coleção sinistra. E pior, algo, do banco do passageiro invisível do Mike, sabia que eu estava vindo. E estava esperando. A perseguição foi uma aberração. Meu caminhão rugia, mas o som era abafado pelo silêncio mortal daquele lugar. Os faróis do Mike sumiam e reapareciam entre os flocos de neve hipnoticamente lentos, como se ele estivesse me guiando. A fileira de figuras estáticas à beira da estrada continuava. Agora eu via detalhes. Um vestido dos anos 50, um chapéu fedora, uma criança com um ursinho de pelúcia transformado em bola de gelo. Todos de costas. Todos com os pés nus e pálidos cravados no gelo. O ar dentro da minha cabine estava ficando mais frio a cada segundo. Meu hálito formava cristais no para-brisas. De repente, os faróis do Mike sumiram. A estrada fez uma curva e desembocou numa clareira circular e perfeita, como se algo gigantesco tivesse achatado as árvores ali. No centro, parado, estava o caminhão dele. E à frente, uma construção baixa de madeira escura, um galpão ou capela arruinada, com um vão escuro no lugar da porta. Parei meu caminhão à distância, o coração aos pulos. Peguei minha lanterna e uma barra de ferro e desci. O silêncio era opressivo, a neve não fazia ruído sob minhas botas. Aproximei-me da cabine do Mike. A porta do passageiro estava entreaberta. Mike, meu sussurro foi engolido pelo vácuo. Olhei para dentro. A cabine estava vazia. O casaco dele estava dobrado no banco do motorista. No banco do passageiro, a depressão coberta de geada estava mais profunda, e uma camada de gelo azulado cobria o tecido. O rádio CB sussurrava: "Vem me buscar", o fogo apagou. Um cheiro me atingiu, vindo do galpão. Madeira queimada antiga misturada com odor doce e podre de carne, e por cima, o aroma limpo e impossível de pinheiro novo. A lanterna tremulava em minha mão. A luz cortou a escuridão, revelando um espaço vazio com chão de terra. Nas paredes, símbolos geométricos angulares e figuras de silhuetas com rostos de buracos estavam entalhados na madeira. No centro, uma lareira de pedras negras com cinzas frias. E ajoelhado diante dela, Mike. Ele estava sem casaco, só de camiseta. Sua pele tinha um brilho pálido e ceroso. Ele não tremia. Em cara às cinzas, os lábios se movendo em silêncio. "Mike, vamos embora", gritei, entrando. O ar era quente, mas de um calor seco e morto, como um forno desligado. Ele virou a cabeça lentamente. Seus olhos brancos me encontraram, o sorriso ainda estampado no rosto. "Bem, você veio para o serviço. É hora do serviço." "Que serviço?" "Isso é uma armadilha." Aproximei-me, estendendo a mão. "Pega na minha mão. Vamos voltar." Ele olhou para minha mão com curiosidade vazia. "A estrada não sai, bem. A estrada fica. E a gente fica com ela. Ela precisa de guardiões." Ele olhou para a lareira. O fogo apagou. Alguém precisa acender. Percebi então. As cinzas não eram normais. Elas se moviam levemente, e dentro delas, minúsculas faíscas azuladas cintilavam e morriam. Era o último suspiro de algo que tinha sido quente, preso ali. "Ela disse que você é forte. Bem, que seu fogo queima alto", Mike continuou, sua voz virando um eco. "Ela quer que você acenda." "Quem é ela?" berrei. Ele apenas apontou um dedo pálido para um canto escuro atrás de mim, onde a luz não chegava. Virei. E lá, nos limites da escuridão, havia uma concentração de sombra e frio tão intensa que distorcia o ar. Dentro daquela névoa escura, reluziam 2 pontos de luz azulada, fracos como brasas no fim de um incêndio. Dela emanava uma presença de antiguidade e fome. Uma fome por calor, por vida. O frio então se moveu. Veio como uma maré visível. O ar começou a congelar, formando cristais de geada no chão, subindo pelas paredes, avançando em minha direção. Meus dedos, agarrando a lanterna e a barra, começaram a doer, a ficar dormentes. Aquele frio roubava a vontade. Mike se levantou, movendo-se como um marionete. Foi até a lareira, ajoelhou-se e começou a assoprar. De sua boca saía uma névoa gelada que caía sobre as cinzas. As faíscas azuis brilhavam mais forte, e a névoa congelava sobre elas, formando uma crosta de gelo. Ele alimentava o fogo fantasma com seu próprio frio. A presença voltou sua atenção para mim. Os pontos azuis brilharam.
Uma voz plantou-se direto na minha mente, fria e clara como gelo rachando. Acenda. Ou congelará até a sua alma fazer parte da geada. Ela queria que eu fosse o próximo. Que tomasse o lugar de Mike, com meu sopro de vida congelando, mantivesse aquela centelha agonizante acesa. Olhei para Mike, meu amigo, um zumbi de gelo. Olhei para a escuridão com os olhos de brasa. Olhei para a barra de ferro em minha mão, que queimava de frio. A fúria voltou, fria e calculista. Eles queriam fogo? Eu daria fogo. Com um urro que vinha do fundo da minha recusa em deixar de existir, corri. Não para fora, mas em direção à lareira. Pulei por cima de Mike, com toda a minha força, cravei a ponta da barra de ferro nas pedras negras da lareira. Um estalo seco e alto ecoou, como um osso gigante quebrando. A crosta de gelo estilhaçou. E de dentro da lareira, não saíram chamas. Saiu um grito. Um grito agudo, de infinita dor e fúria, que parecia vir da terra e do céu. A presença nas sombras encolheu, os pontos azuis tremendo. Tudo estremeceu. O galpão, a clareira, a estrada. O silêncio foi quebrado por rangidos e estalos. Não esperei. Agarrei Mike pelo colarinho e o arrastei para fora, enquanto o mundo ao redor parecia desmoronar em câmera lenta. As figuras na beira da estrada começaram a se contorcer em agonia silenciosa. A neve voltou a cair rápido e furiosa, o vento a uivar. A estrada à nossa frente começou a desfocar. Joguei Mike, quase inerte, no banco do passageiro do meu caminhão, subi e dei a partida. Virei o caminhão e entrei no túnel de vento e neve cegante. Pisei fundo e não olhei para trás. Não sei por quanto tempo dirigi. Só sei que, de repente, os faróis iluminaram uma placa verde familiar, Interstate 94. Eu tinha voltado. O relógio do painel piscava 3h17. 3 horas desde que Mike virou na rota 113. Olhei para o lado. Mike tremia violentamente, os olhos fechados, os dentes batendo. Ele sussurrava: "Tira ela de mim, ela ainda tá comigo." E no retrovisor, jurei ter visto, por uma fração de segundo, uma única figura de pé na neve atrás de nós. De frente. Os pés nus. E 2 pontos de brasa azul, fixos em mim. Não com raiva. Com promessa. Meu nome é Arlindo, mas todo mundo me chama de Lin. Sou técnico de necropsia e auxiliar de necrotério aqui no departamento de patologia de Silverwood. É um trabalho sombrio, sim, mas eu acredito no propósito: dar respostas, fechar ciclos. Até aquele inverno, eu achava que conhecia todos os segredos que um corpo morto podia guardar. Eu era um idiota. Tudo começou em uma terça-feira gelada de fevereiro. Os policiais trouxeram um John Doe, encontrado por caçadores parcialmente soterrado no gelo do rio Yukon, a uns 50 quilômetros daqui. O corpo estava em estado de conservação quase perfeito por causa do frio extremo. Era um homem, talvez na casa dos 40, cabelos escuros grisalhos, rosto marcado pelo tempo e pelos elementos. Não tinha documentos, nem tatuagens identificáveis. Vestia um casaco de lã antigo, estilo anos 70, e botas de couro que pareciam ter visto décadas de uso. O mais estranho era que ele não parecia recente. Não tinha a palidez típica de um afogado ou de alguém que morreu de hipotermia há algumas semanas. Ele parecia ter sido congelado no tempo. A pele tinha uma cor acinzentada, mas intacta, como uma estátua de cera deixada no freezer. O protocolo para corpos congelados é claro: descongelamento lento e controlado em uma das câmaras frias de isolamento, que a gente ajusta para subir de menos 20 graus Celsius para 4 graus Celsius grau a grau, ao longo de 48 horas. É um processo delicado para não danificar os tecidos e permitir uma autópsia decente. Colocamos o John Doe na câmara 3, a mais afastada, e ajustei o termostato. Foi quando senti, ao tocar o carrinho metálico onde ele estava, um frio que era diferente. Não era o frio seco do equipamento. Era um frio úmido, penetrante, que parecia sugar o calor dos meus dedos mesmo através das luvas nitrílicas. Abanei a sensação. Era só o cansaço do turno da noite. No dia seguinte, durante a checagem das câmaras, senti que algo estava errado mesmo antes de abrir a porta da 3. O ar no corredor estava mais frio, e aquele cheiro doce azedo de terra congelada e mofo, o mesmo cheiro do corpo, parecia ter vazado pelo selo da porta. Abri. A luz fluorescente piscou, como sempre fazia naquela câmara velha. O corpo estava na mesa, coberto pelo lençol verde. Tudo parecia normal. Até eu me aproximar para verificar a temperatura no monitor digital. Ela estava certinha, menos 12 graus Celsius, subindo conforme programado.
Mas o lençol não estava liso. Havia uma saliência, uma elevação sutil. Como se, debaixo do pano, o peito do John Doe estivesse levemente arqueado, e não plano como deixei. Meu coração deu um solavanco. Imaginação de quem trabalha com cadáver a noite toda, pensei. Respirei fundo, num impulso que me arrependo até hoje, puxei o lençol. O corpo estava exatamente como o deixamos. Rígido, pálido, os olhos fechados. Só que a boca, que eu tinha certeza absoluta que estava fechada, estava entreaberta. E dela, muito fraca, quase imperceptível, saía uma névoa. Uma névoa fina, que não se dissipava no ar frio da câmara. Ela subia talvez uns 10 centímetros e então, como se fosse mais pesada que o ar, descia e se enrolava em volta do próprio rosto dele, antes de desaparecer. Era como se ele estivesse expirando um frio ainda mais intenso. Congelei no lugar. Isso era impossível. Era vapor d'água se condensando por alguma diferença de temperatura mínima, tinha que ser. Mas não havia fonte de calor. E o ar que ele expirava era visivelmente mais frio que o ambiente. Fechei a porta da câmara rápido, o coração batendo na garganta. Decidi não contar para ninguém. Iriam me chamar de louco, ou pior, me tirar do caso. E uma parte macabra de mim, a parte que escolheu essa profissão, estava morbidamente fascinada. Naquela noite, durante meu turno solitário, a curiosidade venceu o medo. Liguei o monitor interno da câmara 3. A imagem em preto e branco mostrava o corpo na mesa. Fiquei observando por um tempo, tomando meu café amargo. Nada. Então, minha vista começou a pescar. Foi quando vi. Não foi um movimento claro. Foi uma mudança. A mão direita do John Doe, que estava ao lado do corpo com a palma para baixo, agora estava com a palma ligeiramente virada para cima, os dedos meio curvados. Como se tivesse se movido milímetros enquanto eu piscava. Suando frio, acionei o recurso de replay dos últimos 30 segundos do sistema de segurança. E lá estava. Em câmera lenta, os dedos daquela mão morta tinham se movido. Não um espasmo pós-morte, que é um fenômeno conhecido, causado pela eletricidade residual nos nervos. Não. Este foi um movimento deliberado, lento, de rotação da palma. Como alguém tentando se orientar no escuro. A adrenalina jorrou nas minhas veias. Isso não era medicina. Isso não era ciência. Eu estava lidando com algo que furava todas as regras. Pesquisei no sistema interno, fuçando em registros antigos digitalizados. Procurei por desaparecidos na região com a descrição física aproximada. Nada nas últimas décadas. Então, num arquivo offline de recortes de jornal escaneados, encontrei algo. Uma notícia pequena e amarelada do Silverwood Sentinel, de novembro de 1976. Caçador desaparecido nas margens do Yukon. A foto, em preto e branco e de baixa qualidade, mostrava um homem sorridente. Era inconfundível. Era ele. O John Doe. Seu nome era Silas Hain. Ele tinha desaparecido durante uma nevasca brutal, e o corpo nunca foi encontrado. Até agora, quase 50 anos depois. Mas como? Como um corpo poderia ficar perfeitamente preservado, sem decompor, sem ser comido por animais, por meio século no gelo? E mais importante, por que ele começava a se mover agora, dentro da minha câmara fria? A resposta veio na forma de um som, naquela mesma noite. Eu estava no meu escritório, tentando me convencer de que tinha imaginado tudo, quando um arrastar metálico e áspero ecoou pelos corredores vazios. Veio da direção das câmaras frias. Peguei minha lanterna poderosa, a que uso para inspeções, e fui investigar, cada passo ecoando no silêncio mortal do necrotério à noite. A porta da câmara 3 estava fechada. Mas ao redor da maçaneta, e nas bordas da porta de aço, havia geada. Geada que se formava por fora, como se o frio de dentro estivesse tentando escapar com uma força tremenda. E no chão, em frente à porta, havia marcas. Marcas de arranhões no piso de epóxi. Longas, profundas, feitas por algo sendo arrastado. Elas iam da porta da câmara até a parede do fundo do corredor, onde terminavam em um amontoado, era o lençol verde, todo amarrotado e rasgado. Ele tinha saído do carrinho. Ele tinha caminhado, ou se arrastado, até a porta, tentado abri-la, e depois voltado. Meu sangue pareceu congelar nas veias. Olhei para a maçaneta. Ela não tinha travas por dentro, era só uma porta de pressão. Qualquer um, com força suficiente, poderia abri-la. A menos que algo a estivesse segurando por fora. Foi quando ouvi.
Do outro lado da porta de aço, bem no nível do meu ouvido, veio um som. Um som úmido, baixo, ofegante. Não era a respiração que eu tinha visto. Era um sussurro. Uma voz rouca, estrangulada pelo gelo e pela desuso, que parecia formar palavras arrastando sílabas congeladas. Quase, quente. E então, do lado de dentro da porta, algo arranhou o metal. Uma unha, ou algo pior, raspando de cima para baixo, lentamente, produzindo um ruído que fez meus dentes doerem. Ele estava lá, de pé do outro lado. E ele sabia que eu estava aqui. O som da unha no metal parou. O silêncio que se seguiu foi carregado pela respiração úmida e ofegante do outro lado da porta. O frio que emanava queimava meu rosto. Minha mente racional lutava, rigor mortis, espasmos. Nada se aplicava. Aquilo era uma violação primitiva. A lanterna tremia na minha mão. O protocolo dizia para isolar e chamar reforços. Mas um medo mais profundo me dominou. Se abrissem a porta, talvez deixassem sair. A única coisa contendo aquilo era a porta e o frio. Corri até o painel de controle. Mãos trêmulas, selecionei resfriamento de emergência. Um alarme baixo soou. O sistema despejaria nitrogênio líquido, levando a câmara a menos 40 graus Celsius em minutos. Não queria mais estudá-lo, queria congelá-lo de volta à inércia. Imediatamente, a resposta veio. O arranhar na porta recomeçou, frenético. Screche, screche, acompanhado de baques surdos. Tum, tum, tum. A maçaneta sacudiu, girando milímetros. A geada ao redor estalou. Volta, sussurrei, observando o mostrador. Hífen 15 graus Celsius, hífen 18 graus Celsius. A queda era rápida. Os golpes se intensificaram, furiosos. A porta gemeu. A maçaneta tremeu com força, e o mecanismo interno cedeu um pouco. Uma fina faixa de escuridão apareceu na lateral. E daquela fresta, saiu o cheiro. Intensificou-se 100 vezes, pútrido antigo, carne marinada em gelo por décadas, misturado com o doce químico do formol. E com ele, o sussurro, mais claro, Saang, quente, senta. Ele sentia meu calor. Minha vida. A fome naquela voz era por energia, por tudo que o gelo tinha preservado de forma grotesca. O mostrador marcou menos 25 graus Celsius. Os golpes pararam. A respiração continuou, mais fraca. O frio intenso funcionava. A geada na porta se expandiu, formando padrões cristalinos que lembravam veias. A luz no teto do corredor, em cima da câmara 3, piscou e apagou. Um curto por causa da umidade. Fiquei na penumbra. E na escuridão, vi algo novo na parede ao lado da porta. A geada formava uma imagem. A silhueta de um homem. De Silas Hain. Não deitado. De pé, cabeça inclinada, um braço estendido com a mão aberta, tateando o ar. Os detalhes eram nítidos, a textura do casaco, os fios do cabelo. Sua presença imprimia-se no mundo. O mostrador cravou menos 40 graus Celsius. O sistema desligou. Silêncio total. A respiração cessou. Só o zum-zum dos outros freezers. Fiquei parado, esgotado, encarando a silhueta na parede. O que eu tinha despertado? De manhã, meu colega Dave chegou. Noite tranquila. Problema na câmara 3. Refrigeração de emergência. Melhor ninguém mexer, disse, voz rouca. Ele anotou, sem suspeitar. Passei o dia tenso. À tarde, voltei ao corredor. A geada tinha derretido, deixando manchas de umidade. A silhueta sumira, mas a mancha na parede tinha um tom amarronzado, como terra, e a forma difusa lembrava a silhueta. O replay da câmera durante o resfriamento só mostrava estática. Conveniente. Achei que tinha controlado a situação. Errado. Só tinha adiado. Naquela noite, revisando os registros, descobri algo horrendo. A câmara 3 não estava se aquecendo de volta. Mantinha sozinha, sem os compressores, menos 39,5 graus Celsius. O corpo não estava mais sob nosso controle. Ele estava gerando seu próprio frio. E no relatório de energia, uma queda minúscula na sala ao lado, a sala dos fornos de cremação. O sistema de ignição fora acessado na madrugada. Um comando de pré-aquecimento acionado e cancelado em 30 segundos. O suficiente para aquecer a câmara de combustão a centenas de graus. Silas Hain não queria apenas sair. Da sua prisão de gelo, ele estava tentando aprender a usar as máquinas. Ele estava com frio. E queria se esquentar.